Que abraço coletivo. Deixa eu abraçar ele, que legal, que legal. Esse abraço coletivo é muito legal. Valeu, valeu. Viu, valeu. Vamos fazer uma foto meio dessa aqui, por favor. Vira assim pra gente, por favor. Ô, Bidu! Todos abraçando ele agora, vamos lá! Todos! Bruno, senta aí no meio, Bruno. Senta aí no Bruno. Posso ir? Entra pra gente virar o homem também do lado ali, ó. Eita! Espera só um minutinho, a Laura vai entrar. Vamos atrás. Aí, senador. Opa! Isso! Valeu! Tchau! Vamos. Tá fazendo? Ah! Olha aqui, isso aqui é um modelo de creche, né? Uma creche privada. É uma fundação. Foi feito desde, olha, 10 anos já, né, Laura? 10 anos, 9 de A novembro. Laura é quem comanda aqui. A Laura é a primeira dama de Betinha, esposa do Vitório Medioli. Essa é uma fundação, não tem dinheiro público, mas tem crianças felizes. Né? 315 crianças. 315. Horário integral. Sim, com alimentações. Fica lá perto da tia, ela fica lá. Pedagoga, nutricionista, assistente social, não só para as crianças, mas também direcionada às famílias. Mais de 40% das creches no Brasil são creches privadas. E há um déficit hoje enorme. Nós estamos anunciando aí 4 milhões de novas matrículas em creches nos próximos 4 anos, para chegarmos à meta que o Plano Nacional de Educação estabeleceu. Eu fui relator do Plano Nacional de Educação, e nós deveríamos ter atingido até 2017, o ano passado, nós deveríamos ter atingido no Brasil 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. No entanto, chegamos apenas a 33%. Se nós formos nesse ritmo, vamos levar 20 anos para colocar 50% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Por isso, essa meta de 4 milhões, nós vamos instituir Vale Creche, o cheque creche para a mãe escolher a creche que ela deseja colocar o filho, se for uma creche privada, não for uma creche administrada pelo município. Essa aqui não é com dinheiro público, não é do município, mas é gratuita, né? Exatamente, porque é uma fundação que tem esse objetivo. Parabéns, Laura, a você, parabéns ao Vitório. Esse é o Brasil que nós queremos. Muito bem. Minas Gerais é uma avaliação difícil, parcelamento, até com a frase. Ganhando, o que o senhor pretende fazer com a questão financeira? Eu acho que nós temos que fazer a reforma do sistema federativo. Isso é definitivo. Um Estado não pode ficar dependente do governante de plantão em Brasília. O que há hoje é uma concentração exagerada de recursos nos cofres da União, colocando especialmente os municípios na dependência e os estados também. A reforma tributária já é o início para a redistribuição dos recursos de forma mais equitativa entre os entes federados, uma distribuição mais justa dos recursos públicos entre os estados, municípios e a União, descentralizando. Na verdade, desde a Constituinte, em 88, nós repassamos encargos aos municípios, mas não se repassou a contrapartida de recursos compatível com as novas demandas geradas exatamente pela transferência desses encargos, como saúde pública,
educação básica. Por isso, a reforma do sistema federativo vai redistribuir melhor os recursos e nós vamos poder rearrumar os orçamentos. Só posso dizer isso no curto prazo? Qual a avaliação do senhor? Nós temos que fazer tudo a curto prazo, porque nós estamos atrasados, né? O Brasil perdeu muito tempo. Os nossos governantes foram incompetentes e corruptos, né, nos últimos anos e levaram o país a esse caos de gestão, caos na saúde, na educação, na segurança pública. Os municípios hoje estão sufocados, porque eles receberam os encargos, mas não contam com os recursos nessa partilha que deveria ser mais justa entre os entes federados. Você tem defendido muito a questão da Lava Jato, né? E nessa época eleitoral agora tem algumas situações, como por exemplo a prisão do Beto Richa, Ministério Público de São Paulo, ações contra a Haddad e Alves. O senhor acha que é interferência, está tudo normal? Qual a avaliação que o senhor faz em relação a isso? Eu acho que é um calvário necessário, né? Nós temos que passar por isso. O Brasil precisa mudar, nós precisamos fazer com que essa Operação Lava Jato, que é prioridade do povo brasileiro, se torne uma política de Estado permanente, combate implacável à corrupção sempre. Até porque nós precisamos melhorar a imagem do nosso país no exterior. Se nós combatermos para valer a corrupção, nós vamos mudar a nossa imagem, voltaremos a ser um país sério no entendimento internacional e certamente os investimentos que se foram expulsos daqui pela corrupção e também pela incompetência, né, retornarão, gerando emprego, renda e desenvolvimento econômico. Portanto, combater a corrupção é prioridade do povo brasileiro, exatamente porque não é uma questão ética, que é importante, não é apenas uma questão ética, e se fosse só ética já seria muito importante, mas é também uma questão de desenvolvimento do país. Só para terminar, voltando àquela questão econômica lá, você falou assim de mais de curto prazo, né? Seria uma nova reforma, como é que na prática se daria esse pacto, essa nova redistribuição? Nós falamos em refundar a República, que é exatamente um conjunto de reformas. Nós partiríamos, obviamente, já no início do mandato, de uma reforma ampliada envolvendo o Estado, não só o Poder Executivo, o Legislativo, a reforma política, isso tudo passa por reforma constitucional e, obviamente, a reforma da Previdência, a reforma tributária, que é a força motora do desenvolvimento, no meu entendimento, é uma reforma essencial, porque nós temos que fazer o ajuste fiscal, reduzindo despesas. Mas não basta reduzir despesas. É preciso promover crescimento econômico para o Estado arrecadar mais e ter recursos para atender os setores básicos da população. Quando eu falo em reforma do sistema federativo, é que esses recursos devem ser mais corretamente distribuídos entre os estados, os municípios e a União. Obrigado. Candidato, só uma última pergunta. Betim está inserido na região metropolitana, em qual a questão de metrô do Rodoanel que ainda não saiu do papel nos últimos anos do governo federal. O que o senhor pretende fazer como o presidente da República, caso seja eleito, para que essas demandas sejam feitas aqui na região? São temas discutidos há décadas em Minas Gerais e eu ouso dizer que é possível o governo central participar da execução dessas obras, porque através do BNDES, por intermédio do BNDES, o governo brasileiro jogou dinheiro público na construção de metrô em Caracas, hidroelétrica na Venezuela, o porto de Mariel em Cuba, o aeroporto de Moçambique. Por que não usar recursos do BNDES, recursos deste caixa monumental que tem o BNDES, para financiar empreendimentos privados, parcerias público-privadas, para alavancar obras dessa natureza, como o metrô de Belo Horizonte e esse rodoanel que é fundamental para melhorar a qualidade de vida na região metropolitana de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Obrigado.